Presídio Central em foco mais uma vez, porque hoje houve uma inspeção importantíssima. Eu até cheguei a classificar hoje num comentário que talvez seja a maior dos últimos tempos, ou talvez da história, porque, critique-se ou não, mas ela foi bem pensada. Foi a OAB com técnicos da engenharia e da medicina e dos direitos humanos, para agora fazer um relatório. O conselho da OAB vai votar. Agora, o que vai se fazer, que é a grande dúvida. O que sairá de concreto é o problema. Até porque, doutor Lamacchia, como estava dizendo no intervalo aqui o doutor Koinek, que é juiz da vara do júri, se não houver, nos próximos 10 anos, estou falando em 5 anos, um mínimo de quantos presídios? 10 presídios, cada um com capacidade de 500 vagas. De 500 vagas, o que vai dar 5 mil. 5 mil. Ainda é pouco, porque hoje, dia 19 de abril de 2012, nós temos uma carência de 10 mil vagas. Se em 5 anos vamos fazer apenas 5 mil vagas, meu Deus do céu, até lá vai quanto mais vai se multiplicar? Vamos amenizar o problema. Então aí o que fazer, doutor Lamacchia? Há quantos anos nós ouvimos isso? É. Há quantos anos nós ouvimos isso? Eu só, neste período que estou presidente da Ordem, que estou exercendo esta função na Ordem dos Advogados do Brasil, já escutei por diversas vezes isso, ao longo desses últimos 5 anos. Né? Isso é uma questão de Estado, volto a frisar. E nós temos sim, acho que nós temos que neste momento olhar para esta situação do Presídio Central e buscarmos uma solução que ela seja definitiva. A primeira delas, na minha avaliação, mesmo antes de nós termos os laudos técnicos, porque nós queremos examinar isto de forma técnica. Um laudo estrutural, produzido por engenheiros, com a responsabilidade que tem o CREA. Um laudo técnico do Conselho Regional de Medicina, nos informando a situação médica dentro daquele presídio. E a nossa Comissão de Direitos Humanos da UAB, também produzindo o seu laudo, nos dizendo o que foi visto lá e o que nós sentimos em termos de direitos humanos, nós como advogados que temos obrigação sim, de defender os direitos humanos por força da lei. Mas eu discordo, e aqui eu quero trazer para o telespectador, principalmente para aqueles telespectadores que nós vimos colocando a situação como se nós estivéssemos defendendo os coitadinhos dos presos, ou como se nós estivéssemos olhando apenas para o apenado, para aquela pessoa que está lá. É fato que nós estamos preocupados com a situação desumana que estas pessoas estão submetidas. É fato isto, mas nós temos que compreender, enquanto sociedade, que quando se defende uma mudança radical do Presídio Central e das condições desumanas que estas pessoas lá estão postas, nós estamos defendendo a sociedade que está aqui fora. E eu explico por quê, Lazia. Na medida que nós colocamos neste presídio, que os senhores estão assistindo, vendo as imagens, na medida que nós colocamos nesta casa prisional presos, muitas vezes, de menor potencialidade ofensiva, que ficam cumprindo a sua pena numa casa prisional como esta, seguramente, certamente, estes presos, quando saírem desta casa prisional, saem infinitamente mais violentos do que entraram. E o que é pior, saem formados pelo crime, porque esta casa prisional, com 4.600 pessoas, 5.000 pessoas, que é o dobro e mais a metade da sua capacidade, é uma verdadeira escola para o crime. E, portanto, nós estamos defendendo o nosso direito também, enquanto cidadãos, de termos segurança aqui fora. Nós temos que coibir a criminalidade e a violência que hoje confrontam com a cidadania. E se nós fizermos uma ação emergencial, rápida, em cima deste presídio central, eu entendo isso de uma forma absolutamente objetiva, Lazia, que nós estaremos dando um passo gigantesco no combate ao crime, no combate à criminalidade, porque nós estaremos evitando que estas pessoas não sejam mais ressocializadas, nós estaremos fazendo com que essas pessoas efetivamente possam ter uma chance de ressocialização. Mas como cobrar do governo se o governo diz que não tem dinheiro? E a sociedade, Lazia, estará tendo mais segurança porque não colocará pessoas com uma criminalidade muito aumentada na rua. Esta é a reflexão que eu peço à sociedade, que nós todos temos que pensar. Não se trata apenas da defesa dos direitos humanos dos presos que lá estão, mas sim de toda a sociedade que recebe estas pessoas novamente na sociedade de uma forma absurdamente violenta.
porque essas pessoas vão para a rua e vão se vingar da sociedade. Como é que se resolve isso? Como é que se resolve isso de forma emergencial agora neste momento? Primeira decisão política. Não se recebe mais um preso no presídio central. Bom, o doutor Brussusca já determinou. Hoje eu estava lá, Lazia, no momento que nós estávamos acompanhando e estávamos produzindo esta vistoria, e chegou lá um jogador de futebol. Jogador do Grêmio com a carteira de habilitação falsa. Mas ficou poucas horas, né? Bom, mas poderia ter ficado. Se não fosse um jogador de futebol, será que não teria ficado por lá? Provavelmente. Eles acham que este presídio central, nestas condições, com este número de pessoas, pode receber um preso e deve receber um preso com este tipo de periculosidade? Será que se fosse uma pessoa de um determinado bairro simples, de uma determinada favela, que fosse colocado lá pela mesma infração, será que essa pessoa não sairia deste presídio muito mais violenta e, o que é pior, pós-graduado em crime, porque aquilo é uma escola do crime? Doutor, professor Ricardo Giuliani. Nós vivemos no estado mais politizado do sul da galáxia. Verdade. Com ironia, vale. Mas olha, nós somos os reis do blá blá blá. Trovejar semântico, mas maravilhoso. Olha, cheio de chavões, cheio de metáforas. Nós passamos uma Mampituba e o Brasil voa. E nós na velocidade do rabo de cavalo, louco para chegar no chão. O menino esse do Grêmio jamais subiria ao segundo andar do presídio. Por quê? Porque lá eles fizeram um sistema de triagem. Mal ou bem, separa essas pessoas. Eu não gosto do governo Tarso Genro, mas eu não posso deixar de dizer o que ele fez, porque eu acho que é um governo de direita, conservador, que é um governo que sustenta o agribusiness, que não se atenta para a necessidade das pessoas, é uma opinião política leal. Mas eu sou incapaz de não dizer o que ele fez, e eles fizeram. Há um sistema de triagem que tenta resolver o mais grave do sistema prisional, que é misturar aqueles que estão em fase de entrada com aqueles que já estão no segundo andar. É verdade, foi ele que fez, eu tenho que reconhecer. Nós somos um Estado que, se investíssemos hoje R$1,5 bilhão de reais em rodovias, durante 10 anos, nós empataríamos com o Paraná, se o Paraná parar. Mas aqui não se quer PPP, aqui não se quer nada, aqui não se quer o que o outro fez. Você acha que PPP é uma solução? É uma solução. O governador Alckmin encheu o governo do Rio Grande do Sul de ciúmes, sabe por quê? Porque a dona Dilma foi lá e entregou R$1,3 bilhão para o eixo norte do Rodoanel. Sabe com quanto entrou o governador Alckmin? Com 6 bilhões. Mas é que ele tinha... Aí ele tinha e tem 66 bilhões de reais para estabelecer contrapartidas às poupanças privadas que estão dispostas a dotar o Estado de serviços públicos que não têm. Nós somos os reis do blá blá blá. Nós adoramos uma manchete de jornal. Nós somos incapazes de dizer todos os dias que comprometemos mais de 80% dos nossos recursos de impostos com a máquina de Estado. Nós somos incapazes de dizer que a nossa crise estrutural da Previdência requer a comunhão de esforço de todos. Não de chimangos e maragatos, mas de todos, porque o Rio Grande quebra. Então, nós temos que chegar lá na OAB e perguntar qual é a solução, doutor Lamáquia. Ele dá a ideia, não precisa ser a melhor. Qual é a solução, dona Justiça? Qual é a solução, dona Ieda? Qual é a solução? E não fazer um conselhão que gera manchete e dialoga com o articulista de jornal, que é o que nós fizemos. O doutor Brussusca, semana passada, tomou uma decisão de que não entraria mais ninguém no Central. O secretário de Obras, na semana passada, disse tem que implodir tecnicamente, claro, tecnicamente, estruturalmente, aquilo está comprometido. As organizações de defesa, por exemplo, das DST, Defesa das Pessoas Infectadas, reconhecem a situação do Presídio Central há mais de década. Eu entrei pela primeira vez no Presídio Central em 1976.
Eu conheço o presídio de o tio Patinhas, mas eu não falo para me gabar. Lá eles tiram um vergalhão de ferro para fazer estoque. Eles arrancam cano de pia e pegam coisinha de isqueiro para fazer projétil. Que o Patinhas fica ali no... Isso. E os funcionários da SUSEP não têm condições mínimas... Alta segurança. Não têm condições mínimas de prestar segurança. E sabe o que eles fazem? Galerias A e D vão para o pátio ao mesmo tempo. A mútua atenção os controla. Galerias A e C vão para o pátio ao mesmo tempo. Então o que eu estou dizendo? Esse negócio de entrar em presídio, esse negócio de ver as imagens que nós estamos vendo, do meu ponto de vista, não faz nada a não ser remoer a nossa memória de 15 anos. E mais do que isso. Mas aí formaliza, eu acho que já é uma grande coisa, doutor. Mas aí formaliza acho e que já é uma grande coisa. documenta. De fato eu não estou acostumado com isso, porque a memória que eu trago de 15 anos eu não apaguei. Ela não renasce a cada manchete. Mas acho que tem gente que realmente, Lamáquia, perde a memória em cada eleição. Mas o problema, tem razão. Vamos reagir de cada O problema não é isso, mas é como tu dizes. Se algumas pessoas perdem a memória a cada eleição, nós temos que reavivar a memória. Isso já é uma grande coisa. Mas eu faço no dia a dia, Lamáquia. Nós temos que ir além. Nós temos que ir além, Ricardo. O que nós procuramos fazer? Nós procuramos e vamos fazer laudos técnicos para avaliarmos efetivamente se tem que ser implodido ou não. E a sociedade tem que conhecer isso. Nós temos que avaliar as questões médicas que lá existem. Mas nós temos acima de tudo, Ricardo, nós temos que acima de tudo fazer e não ficarmos sentados, eu vou te fazer um convite ou público. ficarmos, como tu disseste, e muito bem, no blá blá blá. Muitas pessoas ficam no blá 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 e não conseguem evoluir. Vamos buscar soluções. Posso te fazer um convite pensar público? no presente e no futuro. Eu acho que o grande erro que nós vivemos hoje no Estado é que sempre nós estamos naquela situação. Eu quero fazer um convite. Faça o convite. Fazer um convite. Faça o convite. Se o laudo técnico do glorioso CREA entender pela demolição, diga assim: o CREA entende que o Dr. Busato tem razão. Se a gloriosa OAB entender que os direitos humanos estão sendo... A gloriosa Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que já foi presidida pelo deputado Dionilson Marcon, tem razão. Diga isso. Eu vou para frente da OAB e vou aplaudir, mas não vai dizer. Ricardo, sabe por que não vai dizer? Porque nunca disse. Doutor, o senhor está adiantando pontos. Não, eu estou indicando para ver se não está adiantando pontos que são técnicos. Nós não podemos trabalhar a técnica não é neutra. Com a responsabilidade que tem uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, de forma que seja política, não técnica. Não, mas ela tem uma responsabilidade política que é exercida a partir da técnica. A técnica não é neutra. Simplesmente empírica. Nós temos que ter laudos técnicos que possam nos oportunizar a dizer à sociedade o que está sendo colocado pelo Conselho Regional de Engenharia. São os engenheiros. Mas, a geração de pessoas foi concebida por engenheiros. Doutor Lamáquia, doutor Ricardo, só me permite uma parte aqui. Acho que a solução... Nós vamos dizer. Fala a justiça. Há 15 anos. Fala a justiça. A solução, nós não precisamos aqui, antes aqui desse bloco, a solução está logo ali adiante. São Paulo, eu nem vou dizer o governo, porque para tirar esse negócio de governo A, governo B, governo A, senão... Recentemente, eu digo há pouco tempo, tinha o problema do Carandiru, que era um escárnio. Então era evidente o que fez. Implodiu o Carandiru. Construíram 80 estabelecimentos prisionais e resolveram até agora... E fizeram um filme para garantir a memória e fizeram lá dentro. Resolveram o problema. Então, nós temos um exemplo a seguir. Temos que ter humildade. Vamos seguir o exemplo de São Paulo. Foi a pressão da sociedade, a constatação de fatos que fez com que o Carandiru fosse... Intervalo para partirmos para as conclusões curtas do último bloco. E acho que está, pouco a pouco, pela série de debates que a TV Com vem fazendo aqui, está se gerando um consenso que eu acho que deverá canalizar tudo para uma solução. Não é possível mais esperar. Voltamos.
Interativa Conversas Cruzadas. Oferecimento